A paz do Senhor, querido amigo, eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão bíblica que tem por base o versículo 16 em diante do capítulo 35 de Gênesis. Eu gostaria de deixar o seguinte pensamento: faça do retrato de sua aflição um quadro para se pintar sonhos. Faça do retrato de sua aflição um quadro para se pintar sonhos. O texto nos fala sobre uma caminhada de Jacó, quando Jacó estava caminhando de Betel para Efrata. No decorrer do caminho, a sua amada esposa Raquel, ela deu à luz a uma criança, seu segundo filho, mas naquele trabalho de parto, Raquel ela não consegue resistir e ela vem morrer. E antes de morrer, ela dá um nome àquela criança de Benoni, que significa, entre outras coisas, filhos de minha aflição, filho da minha dor, filho da minha tristeza. E rapidamente Jacó, por cima daquela palavra de maldição, ele libera uma palavra de bênção e chama o menino de Benjamim, que, dentre outros significados, pode significar filho próspero ou filho da minha felicidade. Ou seja, querido Jacó, ele passa por cima daquela palavra de maldição e ele libera uma palavra de vida, de esperança, uma palavra de bênção sobre o menino. E é muito interessante, querido, porque Jacó ele sepulta Raquel no meio do caminho e ele parte para próximo destino e ele leva consigo aquele menino. E se ele aceita aquela palavra de maldição, Benoni, filho da minha aflição, filho da minha dor, aquele menino seria sempre um retrato da aflição do passado. Aquele menino sempre seria um retrato que lembraria Jacó de uma realidade passada de luto, de tristeza, de perda, de decepção, de dor. Mas ele, por cima daquela palavra de maldição, ele libera uma palavra de bênção. E ele declara que Benjamim seria um homem próspero, seria motivo de felicidade. Ao invés de carregar o retrato da aflição do passado, Jacó ele faz de Benjamim um motivo para sonhar, e ele faz de Benjamim um quadro onde ele pinta sonhos para o futuro. Benjamim ainda não tinha se tornado um homem próspero, isso ainda não era uma realidade, mas Jacó ele abre mão do retrato da realidade do passado, de perda, de dor, de aflição, e ele decide sonhar. Ele libera sobre Benjamim palavras de bênção. E eu estava refletindo sobre isso, querido, porque assim como Benjamim foi dado por Deus a Jacó, Deus também nos deu a capacidade de sonhar. Eu diria que sonhar é a capacidade de pintar quadros na mente. Muitas das vezes a nossa realidade, se nós tirarmos um retrato da nossa realidade, o cenário é um caos. O cenário às vezes é de aflição, mas Deus nos deu a capacidade de pintar na mente quadros, de sonhar com algo diferente do que é a realidade. E Jacó ele fez isso. E quando ele olhava para aquele menino, ele não via mais o retrato da aflição do passado, mas ele via ali a pintura de um sonho. Um sonho, uma pintura que ainda não tinha se tornado realidade na vida real, mas que ele sonhava com isto. E de fato se tornou real, porque Benjamim de fato foi um homem próspero. De Benjamim vieram pessoas, por exemplo, como a rainha Esther e o apóstolo Paulo, pessoas que deixaram legado na história, pessoas que foram frutíferas. Ora, então o sonho de Jacó se tornou realidade. Eu queria deixar isso para sua reflexão. Faça do retrato de sua aflição um quadro para se pintar sonhos. A capacidade de sonhar foi Deus que nos deu. Agora só Deus tem o poder de reproduzir o quadro pintado em realidade. Em meio ao vale, eu não tenho a capacidade de transformar o vale em um cenário agradável. Eu não tenho a capacidade de transformar o deserto em um jardim frutífero, mas eu tenho a capacidade de pintar sonhos na minha mente, eu tenho a capacidade de pintar quadros na minha mente, eu tenho a capacidade de imaginar o cenário que eu desejo para o deserto. E o meu Deus, o seu Deus, ele tem a capacidade de reproduzir isso. Então sonhe,
Pinte quadros na mente e submeta ao Deus que pode transformar o teu cenário, transformar a tua realidade e fazer o teu sonho uma realidade. O Deus que no princípio fez do caos um paraíso. Ele tem o poder de transformar a realidade da sua família, a realidade interior da sua alma, a realidade que você está vivendo hoje, que talvez seja de aflição, de dor, de luto, de tristeza, de perda. Então pense nisso, não carregue consigo retratos passados de aflição e de dor, mas faça deles, substitua esses retratos de aflição por quadros onde você pinta o sonho do futuro, o sonho que Deus pode fazer no teu futuro, porque essa capacidade de pintar quadros na mente vem de Deus, querido. Então, em meio ao deserto, sonhe com o jardim. Em meio às tempestades da vida, sonhe, imagine com aquilo que te espera na outra margem. Porque o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, continua sendo o mesmo. E ele tem a capacidade de fazer de Benones, Benjamins, de filhos de aflição e de dor, transformar em filhos prósperos, em sinônimo de um futuro de felicidade. Então pense nisso. Faça do retrato de sua aflição um quadro para se pintar sonhos. Deus te abençoe em nome de Jesus.